Oi pessoal, eu me chamo Andresa Águida e trago hoje mais um vídeo da série Desconstruindo Identidade, onde eu trago um pouco da trajetória de vida, ao passo que eu quero fazer vocês entenderem um pouco desses processos de construção e desconstrução da identidade do indivíduo, seja albino, não albino, seja indivíduo. Enfim, convido vocês a se inscreverem, clicarem no sino para acompanharem as atualizações. Bem, estava contando da fase escolar e a fase que a gente entra no ginásio. E finalmente, gente, eu cheguei no ginásio. Uhul, ginásio, ginásio. Finalmente, aquela época que a gente ia para a escola sem o uniforme. E realmente eu estava lá sem o dito uniforme. Finalmente chegou aquele grande momento da vida, momento tão esperado por mim, ir para a escola sem o uniforme. Só que aí, pessoal, eram os desafios. Chegavam, ia ser sem uniforme, mas com desafios, porque assim, eu continuava sem enxergar o quadro, e aí na aula de história tinha que copiar a lousa toda para ter notas de caderno. E adivinha o que que eu fazia na sala de aula, gente? É isso mesmo, cri, cri, cri. Nada, gente, não fazia nada, porque eu não enxergava, não conseguia. E desesperada, porque tinha nota de caderno, eu tinha que levar um caderno para casa para copiar a bendita da matéria, porque eu não enxergava a matéria na lousa, gente. E isso eu tinha 11 anos de idade. Bem, isso é na fase escolar, mas eu gostaria de contar também, pessoal, que assim, o fato da gente ter essa diferença física também, ela ela traz algumas consequências assim, né, no sentido do estereótipo, né? Porque assim, nós não fazíamos parte do estereótipo que era considerado comum, que estava dentro da normalidade, que aparecia nas novelas. E assim, eu lembro que a minha prima, ela fez 15 anos nessa época, eu tinha 11 anos e ela estava fazendo 15 anos. E aí, tinha aquela coisa de formar os pares para dançar e tudo mais. E eu lembro que o meu primo, eu ia dançar com um primo que meus pais contam, eu não me lembro disso exatamente, mas que ele se recusou a dançar comigo, assim, ele não queria dançar comigo. E para mim, gente, era muito evidente que ele não quis dançar comigo por causa da aparência física. Ele queria dançar com uma pessoa que tivesse um estereótipo, uma beleza, assim. E eu acho que essa questão da exposição também, ela começou também a mexer comigo, porque a partir dessa idade também eu me olhava assim e eu já me achava diferente, eu já comecei a entrar nesses questionamentos, nessas inquietações, né, da pré-adolescência, onde eu olhava e eu via que eu não era igual às outras pessoas, que eu era diferente, alguma coisa era diferente dentro da aceitação, assim, sabe? Assim, e aí eu comecei a ter essas questões da autoestima, elas começaram a me pegar bastante no sentido de ser excluído mesmo, porque na época escolar, eu lembro muito bem na educação física nós sempre participamos da educação física, não me lembro de ter pedido dispensa de educação física, mas assim, tem essa lembrança de nós sermos sempre os últimos, eu era sempre a última a ser escolhida para os times, assim, porque as pessoas sabiam que a gente tinha essa dificuldade de enxergar. Eu tinha dificuldade de enxergar a bola, não sabia se a bola estava chegando exatamente perto de mim ou longe, né? A nossa percepção de profundidade, ela é danificada, né, por conta da baixa visão. Só que assim, eu não tinha acesso a essa informação, mas assim, eu sabia que eu era péssima para jogar vôlei, eu sabia que eu era péssima nos esportes coletivos e eu era a última a ser escolhida, então assim, você tinha aquele sentimento de ser excluído, você naturalmente era excluído das ações, né? Você era o último a ser escolhido, você nunca estava entre os preferidos e aquilo vai mexendo com a nossa autoestima. E por isso que eu oriento muito aos pais, né, que assim, se a criança ela começa a dizer que ela não quer participar da educação física, gente,
pode ter certeza que ela está passando por isso, que ela está sendo excluída, que estão tirando ela dos que não escolhem ela, que ela fica por último. E essa conversa tem que ser feita com o profissional da educação física, para ele entender também e trabalhar formas de incluir mesmo esse indivíduo, sabe, assim, ou de conversar com os colegas, de usar uma bola com mais contraste, usar elementos que deem contraste. Então, assim, esse tipo de informação na minha época não existia. Então, assim, eu pelo menos, né, o meu irmão também nunca gostou de educação física e ele era totalmente excluído também. Eu também era, meu irmão não gostava provavelmente, mas assim, eu falo da minha experiência, que assim, eu definitivamente era a última a ser escolhida. E assim, muito tímida, sem amigos, não porque as pessoas não quisessem ser nossas amigas, mas assim, eu me tornei uma pessoa muito fechada no ambiente escolar, né? Mas, pessoal, voltando para a questão familiar, a nossa convivência com primos era uma coisa muito gostosa, assim. Nós éramos pessoas que a gente torcia para a chegada do final de semana, para encontrar os primos, reunir todo mundo na casa, seja na nossa casa, seja na casa da minha avó. E assim, chegava a época do videogame, né? Videogame estava em alta e a gente gostava de se reunir com primos. Eu tenho muita lembrança da Roberta, assim, a Keila, primas com quem eu convivia bastante. E, e era muito gostosa essa fase familiar, assim, essa coisa da rua, né? Brincar na rua. É, são lembranças muito gostosas fora da escola. Não que os colegas fossem injustos, né, pessoal, mas os desafios na escola, eles eram muito maiores, né? Então, assim, porque pela falta de conhecimento acerca do albinismo, né? Meus pais não tinham a menor consciência e eu não lembro da gente trazer essas questões para casa, né? Mas a gente só trazia as tarefas e eles tinham aquela coisa de auxiliar e tudo mais. O meu irmão mais novo era mais relaxado para estudar, não por causa do albinismo, mas porque ele gostava de brincar, ele não levava o estudo a sério. E e eu lembro que na época da escola, o meu maior desafio era geografia, assim, gente, eu fiquei de recuperação todo o ginásio, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, eu fiquei de recuperação de geografia. Era uma coisa que não entrava, e assim, traumas da geografia, né? Desenhar mapa mundi, gente, no papel vegetal, imagina aquela cena, aquele negócio cheio de detalhes, cheio de tracinhos, cheio de irregularidades, assim, sabe, assim, ai, dá até um negócio de lembrar, assim. Mas, gente, a escola, ela colocava muitos desafios que, assim, a gente assumiu todos os desafios e nós vencemos todos os desafios. Mas, assim, foi uma época de ausência de informação, ausência total de informação, assim. Os professores desconheciam, eles não sabiam como adaptar coisas, eles realmente não entendiam e assim, a gente também não sabia explicar e a gente não sabia nem o que dizer acerca disso, né? Porque realmente não tinha informação, não tinha internet, não tinha orientação, a palavra, nem sei se a palavra inclusão já existia nessa época, sei lá. Parei até uma pesquisa para ver quando que essa palavra surgiu, né, no nosso vocabulário cotidiano. E assim, a escola foi períodos desafiadores e também, aos 13 anos, eu lembro que eu conheci a minha primeira amiga, assim, de longa caminhada, né, que é a Fabiana, é uma amiga que eu tenho amizade com ela até hoje. E vejam bem, pessoal, a Fabiana também era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa muito tímida, e eu lembro de ir ao psicólogo da escola e a psicóloga, ela falava assim, ela falava para os meus pais, olha, vocês têm que afastar ela dela, porque ela é muito tímida, não sei o que lá, tem que enturmar ela com outras pessoas, mais desinibida, não sei o que. E eu acho que pra Fabiana, se eu me recordo bem, falavam as mesmas coisas, né, pra ela também, porque ela tinha que se afastar de mim. Gente, eles queriam nos afastar. A psicóloga queria nos afastar. E eu lembro que eu fui embora dessa psicóloga, porque assim, na verdade a gente ia na psicóloga porque
eu e meu irmão, nós brigávamos muito, né? Não sei nem se foi por causa da timidez, mas talvez foi também, não vou lembrar exatamente, mas assim, eu sei que eu e a Fabiana já éramos amigas e eu lembro de como a nossa amizade começou, porque com 13 anos eu adorava ler gibis. Eu recebia, meu pai assinava os gibis da Turma da Mônica e todo mês eu ficava ansiosa para a chegada desses gibis. E eu lia os gibis com a minha lupinha de mão, sentava no sofá e ficava pelo menos uma hora lá lendo os meus gibizinhos. E no recreio eu ia na biblioteca e gostava de pegar gibis e sentava na escada para ler os gibis. E eu lembro que a Fabiana também ficava sozinha. E aí eu lembro que no recreio ela levava bis. E eu lembro que numa dessas ela acho que me ofereceu bis e a gente começou a conversar e tudo mais. Eu acho que ela também lia gibi, eu não me recordo exatamente, mas eu sei que a nossa amizade começou. E aí a gente, isso foi na sétima série, a gente começou a sentar perto e tudo mais. E eu lembro do primeiro dia que eu fui na casa dela, assim, ela de uma família bastante abastada e tudo mais, e eles eram muito chiques e eu era muito tímida, né? E eu lembro de ver a diversidade das comidas, eu lembro de ter visto um prato que eu falei, ah, estou doida para experimentar isso, vou esperar alguém pegar, porque eu não tinha visto o pegador e eu tava com vergonha de perguntar. E aí, ninguém comeu o trem, e eu fiquei sem comer o trem, porque ninguém comeu, eu não comi também, e eu sei que essa foi a lembrança do primeiro dia que eu almocei na casa da Fabiana, e assim, nós temos uma amizade até hoje, até os dias de hoje, e assim, é minha primeira amiga, né, que veio na sétima série. E na oitava série veio a minha segunda amiga de longa data, que é a Mary, a Maria, uma menina japonesa, bem japonesa, assim, japonês mesmo, cabelo escurinho, lisinho, olho puxadinho. E eu lembro de ver ela na escola, sempre andando com duas meninas, nunca tinha conversado com ela, mas lembro na formatura, nós, né, viagem de formatura, as excluídas, no quarto da coordenadora, tava eu, a Fabiana, e nós não tínhamos panela nenhuma, nós éramos muito tímidas e tudo mais. E aí quem vai parar no nosso quarto, gente? A Mary, a Maria. E aí começa a nossa amizade, a Maria, desengonçada de tudo e tudo mais, e muito divertida, muito sincera nas palavras, honesta, enfim. Enfim, e a Maria, vejam bem, eu, a Fabiana e a Maria somos amigas até hoje, gente. Eu tenho 40 anos, nossa amizade começou com 13, 14 anos. Então veja bem, 27 anos de amizade, gente. E nós tímidos, muito parecidas nesse sentido da timidez e assim, hoje as meninas até falam que a Fabiana fala muito que ela não sabe nem como a gente é amiga, porque hoje eu sou tão diferente, parece que eu virei da cabeça para baixo e tudo mais assim. Mas a nossa amizade, ela é perseverante assim. Então assim, como eu posso dizer para vocês, o processo de amizade ele acontece, é, mas isso também depende muito, né? Eu acho que você ser uma pessoa desinibida é bem determinante, né? Mas assim, a timidez ela foi determinante para nos aproximar. Então assim, eu valorizo muito esse momento da vida, né? Esse momento que nós nos aproximamos. Essa época do ginásio, a Fabiana ela tinha cadernos lindos, eu lembro perfeito, assim, eu lembro de levar a matéria dela emprestada para copiar em casa e tudo mais, né? E eu, naquele sonho de ter fichário, eu nunca consegui desenvolver bem o fichário, porque eu não conseguia enxergar a lousa e eu não tinha, meu caderno era feio, minha letra era feia, e assim, minha letra sempre foi um garrancho, ainda é um garrancho, e assim, o caderno da Fabiana é uma perfeição total. E essa foi a fase da escola, né? Da época de escola do ginásio. Eu vou interromper o vídeo por aqui, porque eu já me estendi bastante, mas a gente continua na próxima viagem e espero vocês.